17, no versículo 11, ele passa por meio de Samaria. E quando ele passa por meio de Samaria, a Bíblia fala que alguns leprosos vieram e começaram naquele momento a gritar a Jesus e dizer: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A Bíblia fala que Jesus, olhando aqueles homens leprosos, a Bíblia diz que Jesus, ele diz: vai até o sacerdote. E a Bíblia fala que quando eles estão indo até o sacerdote, a Bíblia fala que eles veem que eles estão curados. E quando eles veem que está curado, um não suporta a emoção. E a Bíblia fala que ele volta. E a Bíblia fala que quando ele volta glorificando. Ele volta adorando, ele volta exaltando. E a Bíblia fala que ele se prostra aos pés de Jesus. E a Bíblia fala que Jesus pergunta para ele: cadê os outros? Não foram 10 que eu curei? E a Bíblia fala que somente esse voltou para lhe dar glória. E a Bíblia ainda diz que esse era samaritano. Quando eu comecei a estudar essa mensagem que Deus me deu, eu aprendi muitos pontos importantes dentro dessa mensagem. E um dos pontos importantes que eu aprendi dentro dessa mensagem é que Samaria, aqui, era uma cidade de gentios, ou cidade onde habitavam samaritanos, pessoas que não tinham o costume judaico, a lei judaica. E a Bíblia fala que era o caminho mais perto para Jerusalém. De qualquer lugar que você fosse para Jerusalém, Samaria era o caminho mais perto. Você passava por ali e você chegava muito mais rápido. Talvez a metade do caminho mais perto. Só que os judeus não passavam por Samaria. Por quê? Porque havia uma religiosidade. Havia uma indiferença entre os judeus e entre os samaritanos. Então os judeus, eles preferiam fazer o caminho muito mais longe. É a mesma coisa se você, para ir para Sal, se alguém vem, talvez no Incluso de Guarani, ele tem que passar por Catueté, é o caminho mais perto, mas eles davam a volta, talvez por Sete Quedas, do outro lado, para chegar em Salto, mas não passavam por Samaria, porque havia este jugo. Mas a Bíblia fala que Jesus, ele passou por dentro de Samaria. Aqui eu aprendo algo interessante, que tem pessoas que têm tudo para fazer o caminho mais fácil. Tem pessoas que têm tudo para fazer o caminho mais simples, mais perto. Só que eles preferem fazer o caminho mais longe. Tem pessoas que têm tudo para estar perto, mas eles estão longe. Tem pessoas que têm tudo para estar bem, para viver bem, mas não vivem bem. Por quê? Por causa muitas vezes do orgulho, por causa muitas vezes, como os judeus, da religiosidade. Tem matrimônio que era para estar bem, para viver bem, para estar perto, para desfrutar daquilo que Deus talvez tem para ele, tem para ela, mas muitas das vezes, por causa do orgulho, por causa da falta de perdão, talvez um está em Catueté e talvez o outro está em Assunção. Talvez um está em um lugar e o outro está em outro lugar, e automaticamente um está sofrendo para lá e o outro está sofrendo para lá, mas nenhum tem a coragem de pegar o telefone, de se humilhar, de pedir perdão e de solucionar aquela situação. Por quê?
Por causa, muitas das vezes, do orgulho que está dentro do coração. Sabe por que Deus me deu essa palavra hoje aqui? Porque tem pessoas que entrou aqui hoje, que você tem tudo para estar bem, você tem tudo para viver bem, você tem tudo para fazer as coisas facilmente, só que você tem escolhido o caminho mais longe, você tem escolhido o caminho mais difícil. Não, ele que tem que vir, não ela que tem que vir. Quantas pessoas que estão assim, esperando a posição de um, esperando a posição de outro. Não, se o pastor não vir, se ele não chegar, acontecer, vir me visitar, eu não vou ir para a igreja. E estão sofrendo, estão passando por luto. Por quê? Estão procurando o caminho mais difícil. Enquanto você fica fazendo o caminho mais difícil, você vai sofrer, sua família vai sofrer, os seus filhos vão sofrer, a situação só vai piorar. Só que eu aprendo com o filho pródigo, que ele aprendeu a lição. Ele podia, por causa do orgulho, dizer: não, eu vou continuar comendo bolacha de porco, mas eu não vou me humilhar. Eu não vou voltar para casa do meu pai, porque lá tem o meu irmão, lá, olha, tem os funcionários que trabalham para ele, o que eles vão dizer de mim, o que eles vão pensar de mim. Quantas pessoas estão assim? O que vão pensar de mim, o que vão dizer de mim, o que vão falar de mim, o que vão fazer de mim. Enquanto você fica com esse pensamento, e quando você fica com esse entendimento, você está sofrendo. E a Bíblia está dizendo que ele tomou a decisão dizendo: eu vou me humilhar e eu vou voltar para a casa do meu pai. Quando ele procurou o caminho mais fácil, que era a humilhação, que era pedir perdão, a vida dele mudou, a vida dele transformou naquela mesma hora. Levanta a mão, porque tem pessoas que entrou aqui hoje, que Deus te trouxe para trazer essa mensagem, Deus te trouxe para trazer essa palavra para te dizer: para de procurar o caminho mais longe, para de procurar o caminho mais difícil, simplifica as coisas, se humilha, pede perdão, e hoje ainda a tua casa vai ser uma bênção, hoje ainda Deus vai mudar essa situação. Quem está entendendo aqui, aleluia? A Bíblia diz que Jesus, ele disse para passar dentro de Samaria, não somente porque era o caminho mais perto, mas ele diz porque é necessário passarmos por Samaria. Jesus sabia que dentro de Samaria havia pessoas que estavam precisando dele. Assim como aqueles leprosos, houve um dia também que ele disse que era necessário passar por Samaria, porque havia uma mulher que necessitava escutar a sua palavra. E quando ele chega no poço de Jacó, a Bíblia fala que ele começa também a conversar com aquela mulher. E a Bíblia fala que quando ele começa a conversar com aquela mulher, João capítulo 4, ele muda a história daquela mulher. A Bíblia fala que aquela mulher que era desprezada, aquela mulher que era rejeitada, aquela mulher que era tida como uma prostituta, aquela mulher que talvez ninguém lhe dava valor, agora se torna uma das maiores missionárias de todos os tempos. Por quê? Porque Jesus achou necessário passar por Samaria e pregar e falar com aquela mulher. Se você olhar, ele falou a mesma coisa para Zaqueu: é necessário hoje eu pousar ou eu estar na tua casa. Por que ele disse para Zaqueu? Porque ele sabia que através de Zaqueu Deus tinha uma grande obra para fazer. E hoje eu vim aqui trazer essa mensagem para te dizer que Deus te trouxe aqui não foi somente porque você quis vir. Hoje você entrou aqui, não foi somente porque você falou: vou na igreja. Você veio aqui hoje porque Deus te trouxe aqui hoje, porque Deus achou necessário que você estaria aqui hoje. Por quê? Porque Ele tem uma palavra para a tua vida hoje aqui nessa noite.
e para te dizer, levanta as tuas mãos, que a última palavra ainda ela vem de Deus. Ele te trouxe hoje para te dizer, para te falar, não entristeça o teu coração, porque ainda tem obra, ele ainda tem libertação, ele ainda vai mudar, porque tem pessoas que entrou aqui hoje pensando em desistir, pensando em se matar, olha, pensando que não ia ser mais feliz, pensando que ia morrer, mas o Senhor te trouxe para te dizer, tira a tristeza do dentro do teu coração, e alegra-te, porque ainda por esses dias, Deus tem resposta, Deus tem mudança, tem porta que vai se abrir, tem notícia que vai chegar, e você saberá que Deus falou contigo aqui. A palavra de Deus diz que quando ele estava sendo, a Bíblia fala que 10 leprosos gritaram ele de longe. Porque quem conhece a história, quem conhece sobre tradição, vai saber que leproso não podia ter contato com pessoas, porque segundo a lei, se eles chegassem a menos de uma distância, a lei lhe mandava lhe apedrejar até a morte. Por quê? Porque eles tinham uma doença na sua carne, que era uma doença que ela transmitia a outras pessoas, ela era uma doença que passava para outras pessoas. E por essa doença ser transmitível, tinha que ter uma distância, eles não podiam se aproximar. Então eles eram considerados como separados, eles eram desprezados pela sociedade. Se ele tinha uma família, ele tinha que abandonar a família e tinha que ir embora e ficar separado. Quando eu olho aqui, eu aprendo através desta palavra, que ainda que para a sociedade naquele tempo, ainda que para as pessoas daquele tempo, aqueles homens eram desprezados, rejeitados, só que para Deus não. Para Jesus ainda havia uma história muito linda sobre a vida deles. Você que entrou aqui hoje, que as pessoas te desprezam, que as pessoas te humilham, que as pessoas não dão nada por você, você que hoje entrou aqui nesta noite, que está triste por causa da indiferença, da maneira que te tratam, da maneira, olha, muitas das vezes que você vê que as pessoas agem com você, talvez você está triste hoje aqui. Só que eu quero te dizer uma palavra da parte de Deus. Ainda que o homem não te valorize, ainda que as pessoas não te dê valor, ainda que as pessoas te desprezem, ainda que as pessoas te humilhem, ainda que as pessoas olhem para você e não dão nada para você, não acreditem em você, não crê na sua capacidade, o Senhor te trouxe para te dizer que para Ele você tem uma importância muito grande. E há pessoas que entrou aqui hoje, Deus te trouxe para te dizer, não importa a palavra do homem, não importa a palavra da sociedade, não importa a palavra da tua família, não importa o que as pessoas pensam, ou que deixa de pensar, o que importa é que Deus te chamou, tem uma obra na tua vida, e Ele é quem vai te levantar, e Ele é quem vai se glorificar, mostrando que quando Ele escolhe, Ele é fiel para abençoar, para dar vitória. Quem crê aqui, aleluia! Deus vai de encontro com aqueles homens para quê? Para mostrar para eles que eles tinham uma importância muito grande. Levante a mão que eu quero profetizar aqui. O poder de Deus vai começar a fazer as pessoas enxergar aquilo que Deus tem na sua vida a partir de hoje. Não estou aqui, Deus está me dando uma profecia. Tem pessoas aqui que as pessoas começarão a ver a diferença na tua vida, lá no teu trabalho, lá no meio da tua família, lá no bairro onde você mora. Sabe aqueles que te desprezam, sabe aqueles que não dão nada por você, sabe aqueles que te humilham, sabe aqueles que não creem no que Deus tem na tua vida. Deus te trouxe para te dizer, a partir de hoje vão começar a te ver com olhos diferentes, porque Deus não te trouxe aqui para passear, Ele te trouxe hoje aqui para te marcar, para você fazer a diferença a partir de hoje. Quem crê aqui, aleluia! A Bíblia diz que enquanto eles estão gritando de longe,
ver que eles não podiam chegar por causa da lepra. A lepra separava eles da sociedade. Se você olhar a lepra também, ela significa espiritualmente o pecado. Você pode olhar aqui, o pecado, ele é uma lepra, que quando nós olhamos para a palavra de Deus, ele nos separa de Deus. Se nós voltarmos para Gênesis, no capítulo 1 em diante, você vai ver Adão e Eva. Você vai ver que enquanto eles não tinham pecado, enquanto eles estavam andando conforme a vontade de Deus, você vai ver que Deus descia, Deus falava com eles, eles falavam com Deus. Só que você vai ver que quando Eva pecou, Adão pecou, eles viram que estava nu. E a Bíblia fala que quando Deus veio, a Bíblia fala que eles se esconderam de Deus. E Deus perguntou para eles: Adão, onde você está? Aí ele vai dizer assim: Senhor, eu ouvi a sua voz e fiquei com medo. Eu ouvi a sua voz e temi. Por quê? Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. É facinho de você ver uma pessoa que quando o pecado está afastando de Deus, muitas das vezes ele começa, ele é firme, muitas vezes, ou ele está sentado, talvez na frente, talvez ele está cantando, talvez ele está pregando, talvez porque o pecado, ele não só separa, ele coloca vergonha. Aí, você começa a observar, a pessoa era fiel, começa a ir lá para trás, lá para o meio do banco. De repente começa a ir lá, eu estou dizendo de membro, quem está entendendo, levanta as mãos, diga glória a Deus. Não é todos, porque tem pessoas que já têm o costume de chegar, não é pecado sentar atrás. Estou dizendo algo espiritual. Quem está entendendo aqui, levante a mão, diga glória a Deus. Estou dizendo que pessoas que estão ativas dentro da igreja, pessoas que talvez estão cantando, talvez estão pregando, talvez estão fazendo a obra, talvez ele está animado, e de repente você vai ver começar, ele vai distanciando, ele está na frente, ele vai indo para trás, ele vai indo para a porta, quando vê ele já está lá fora. Uma pessoa, quando ele está em pecado, quando ele está separado de Deus, ele fica com vergonha. Ele fica com vergonha dos irmãos, fica com vergonha das irmãs, fica com vergonha das pessoas. Ele não tem coragem de conversar, não consegue olhar na cara, não consegue olhar no rosto, porque ele está com vergonha, porque a lepra separa de Deus. Isso começa a lhe atingir, e Deus hoje trouxe alguém aqui para te dizer: não deixa que o pecado venha tirar a intimidade de Deus sobre a sua vida. Não deixa que as coisas erradas venham te afastar de Deus. Por isso que eles estavam de longe. Por quê? Porque havia uma lepra, havia algo que separava. Você pode analisar. Uma pessoa, quando ele está fazendo coisa errada, ele não consegue, até ele não consegue estar perto das coisas de Deus, ele não consegue se envolver nas coisas de Deus, ele não consegue cantar direito, ele não consegue pregar direito, ele não consegue fazer a obra de Deus direito, ele não consegue vir para a igreja direito, ele não consegue se envolver nas coisas de Deus direito. Por quê? Porque tem algo que está ali separado. Por que tem pessoas que não se desenvolvem? Não se desenvolve dentro da igreja. Ele fica 2 anos, 3 anos, 4 anos, e ele não consegue se desenvolver, porque tem lepra que está lhe separando. Talvez na igreja ele está de terno, talvez na igreja está de saia, talvez na igreja está bem, mas talvez lá fora tem algo que está lhe separando de. E quando isso separa, ele não tem força, ele é desanimado,
ele não pensa nas coisas de cima, ele não pensa nas coisas de Deus. Mas hoje eu vim como servo de Deus para profetizar sobre a tua vida. Quem crê? Quem levanta a mão? Não, porque é para quem crê. Eu vim para profetizar, para te dizer que se tem algo que está te separando de Deus, se tem uma lepra que está te afastando de Deus, Deus vai começar a arrancar a partir de hoje. Deus vai começar a jogar fora a partir de hoje, e você vai começar a ter intimidade com Deus de uma maneira diferente a partir de hoje. Quem crê aqui, aleluia! A palavra de Deus diz que então eles clamaram a Deus por misericórdia. Aqui eu vejo algo bom, porque o errado não está em Caim. O errado não está muitas vezes em cometer o erro ou em falhar, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa. Paulo, mesmo sendo um dos maiores apóstolos de toda a história, ele chega dizendo das suas cartas, dizendo assim: cuidado para não bater no peito, porque cuidado que você está de pé, para que também não venha cair, porque todo homem está sujeito a cair, a errar, a falhar. Muitas das vezes também você acaba não errando de um lado, mas acaba errando de outro, ou acaba errando de outro, porque o homem é falho. Mas o errado não está aí. O erro está em muitos que eles falham, eles erram, eles cometem alguma coisa e não têm a capacidade de clamar, de se humilhar, para que aquela situação venha a ser resolvida ou venha a ser solucionada. E a partir do momento que a pessoa não tem a capacidade de se humilhar, de reconhecer, de clamar, de buscar a Deus, ele fica naquela mesma situação e nunca consegue se levantar. A Bíblia vai dizer que todo aquele que encobre o seu pecado, ele nunca vai prosperar. Mas a Bíblia vai falar: mas aquele que confessa o seu pecado, aquele que humilha-se diante de Deus, aquele que reconhece que errou, reconhece que falhou, reconhece que tomou uma atitude errada e se humilha, clama a Deus, Deus está dizendo: esse eu vou levantar novamente, esse eu vou sair de mim. Tem pessoas que entrou aqui hoje, que Deus está dizendo: o segredo da tua vitória é só se humilhar na presença de Deus. Deus não está aqui te apontando, Deus não está aqui te julgando, Deus não está aqui como juiz nesse momento, apontando a tua falha. Só está dizendo: é momento de se humilhar, é só momento de se arrepender, é só momento de tomar uma atitude. E Deus é aquele que tem o poder novamente de fazer você voltar aonde você estava. Se pregava, voltar a pregar; se cantava, voltar a cantar; se louvava, voltar a louvar. Vamos ver se tem alguém aqui assim, dessa forma. Aleluia! E a palavra de Deus diz que quando eles clamaram, Jesus falou assim: vai até o sacerdote. Por que Jesus mandou eles ir até o sacerdote? Havia uma lei que uma pessoa que era leproso, para ele ser constatado que ele estava curado, ele não tinha que chegar e falar: eu estou curado. Ele tinha que ter um documento do sacerdote. O sacerdote ia ali verificar, e se ele estava curado, o sacerdote lhe dava uma carta, um papel dizendo: volta para a tua casa, volta para a tua família. E ele voltava para a sua família. Jesus, sabendo disso, ele não veio, como ele diz, para distorcer ou para pisar na lei. Ele veio para obedecer a lei. E Jesus, sabendo disso, ele falou: vai até o sacerdote. Sabe o que eu aprendo aqui? Que há muitas pessoas que não tomam posse da vitória, há pessoas que não recebem bênção porque não obedecem princípios. Você sabia que para você ser abençoado, você tem que ter princípios? Há uma certa vez que Jesus repreendeu os seus discípulos. Trouxeram um jovem lunático, e a Bíblia fala que o pai falou para Jesus: os teus discípulos
Colocaram a mão, mas não conseguiu expulsar o demônio. Aí ele disse dessa forma: geração incrédula. Até quando eu vou ter que ensinar vocês? Existem demônios que saem de qualquer maneira, qualquer oração, mas existe demônio que tem que ter princípio. Só sai com jejum e só sai com oração. Quer dizer, muitas das vezes nós queremos que Deus abra a porta, nós queremos que Deus cura, nós queremos que Deus liberta, nós queremos que Deus salva a nossa família, nós queremos que Deus entra no presidiário, nós queremos que Deus entra no hospital, nós queremos que Deus faz obra, só que nós não cumprimos princípios. Começa a campanha, não termina, não ora, não jejua, ou começa o jejum, quebra, ou começa a orar, quebra. E quando nós não tiver princípios, não tem como Deus trabalhar na nossa vida. Deus trouxe hoje alguém aqui para te ensinar e para te dizer: Ele tem obra na tua casa, Ele tem obra na tua família, Ele tem propósito de prosperar, Ele tem propósito de abrir a porta, Ele tem propósito de curar, de libertar. Mas Deus fala, vai ser através de princípios. Daniel teve a resposta depois de 21 dias de oração e de jejum. Daniel, Deus trouxe para ele tudo o que ele precisava ser esclarecido, mas durante 21 dias ele obedeceu princípios, orando, jejuando e buscando a face de Deus. Deus está dizendo para alguém que entrou aqui hoje: se você obedecer princípios, você vai começar a ver muralhas cair por terra da tua vida. Não levanta as mãos. Sabe esse impedimento, sabe esse obstáculo, sabe essa barreira? Isso aí não é nada para Deus. Somente uma palavra, Ele tem o poder de um mar acalmar, de um vento cessar, porque o poder está na mão dEle. Mas Ele somente está aguardando da tua parte que você tenha princípio, que você faça a tua parte. E não vai ter demônio, não vai ter macumba, não vai ter inveja, não vai ter feitiçaria que vai atrapalhar o que Deus tem determinado sobre a tua vida. Quem crê aqui, aleluia. A Bíblia fala que Jesus respeitou e eles obedeceram. E a Bíblia fala que eles estavam o quê? Eles estavam indo para onde? Eles estavam indo até o sacerdote. E a Bíblia fala que quando eles estavam indo, eles foram curados. Tem pessoa que já entendeu aqui. Existem milagres que acontecem na hora. Existem milagres que você chega aqui, a pessoa vai colocar na sua mão, na sua cabeça, o câncer vai desaparecer, a porta vai se abrir, a bênção vai chegar. Só que existe milagre que ele vai acontecer com você antes. Eles receberam o milagre, não foi na hora. Jesus não falou, está curado. Jesus falou, vai. E quando eles estão andando, o milagre é com. É por isso que o diabo está fazendo de tudo para você parar. É por isso que o diabo está fazendo de tudo para você desistir. É por isso que o inimigo está se levantando de todas as formas para tentar te prejudicar. Sabe por quê? Porque ele sabe que é no meio desse caminho que o milagre vai acontecer. Não levanta a mão, porque Deus está dizendo para alguém aqui: continua marchando, continua andando, continua cantando, continua pregando, continua fazendo a obra de Deus. Pastor, mas está difícil. Pastor, mas só Deus sabe. Deus está dizendo, continua, mesmo que for chorando, mesmo que for gemendo, mesmo que está difícil. Deus fala, continua, porque é no meio dessa caminhada que o milagre vai acontecer. Porque se alguém crê aqui, aleluia. Que o milagre vai acontecer. A Bíblia fala que quando um está andando, ele vê que está curado. E a Bíblia diz que ele voltou dando graça e glória a Deus. Por quê? Escute algo. Por que só um voltou e os outros não? Sabe por quê? Quando eu olho aqui eu aprendo.
pessoas que são assim. Tem pessoas que só vão estar do seu lado. Tem pessoas que só vão estar perto de você. Tem pessoas que só vão ir na sua casa quando tiver precisando. O que acontece? Não precisou mais, sumiu. Sabe que tipo de pessoas que são essas? São pessoas ingratas. Na igreja talvez é a mesma coisa. Tem pessoas que quando o parafuso aperta, quando a luta vem no casamento, quando a luta vem no trabalho, na saúde, ele diz: vou buscar Deus. Recebeu um milagre, Deus abençoou a família, as coisas melhorou, sumiu. Você esqueceu de Deus? Sabe que esse tipo de pessoas que são essas? São pessoas ingratas, que só buscam a Deus, só vêm na igreja enquanto as coisas estão difíceis ou enquanto ele está precisando. Mas a partir do momento que as coisas melhorou, ele desaparece. Só que havia um que foi diferente. Vamos ver se alguém se encaixa com esse um aqui. Levante as suas mãos. Havia um que reconheceu o que estava acontecendo. Ainda que existe aqueles que são ingratos, e ainda que existe aqueles que só vêm na igreja quando está precisando, quando o parafuso aperta, quando a família está sendo destruída, quando a enfermidade está chegando, também existe aquele que está na igreja: Senhor, eu estou aqui não por aquilo que o Senhor tem para me dar, mas eu estou aqui para te agradecer, eu estou aqui para te adorar, para te glorificar. Vamos ver se tem pessoas assim, levanta a mão e dá uma rajada de glória, aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus, esse voltou para dar graça. E já termina, a Bíblia fala: e esse era samaritano. Porque os religiosos naquele tempo eram judeus. Só que quem voltou para dar graça, sabe quem foi? Foi o samaritano. Sabe o que eu aprendo aqui? Muitas vezes Jesus, ele se surpreendeu com as pessoas. Uma certa vez, que um centurião chegou até ele e falou: diga somente uma palavra. Ele se alegrou da fé daquele centurião. Nem em Israel eu vi tanta fé. E ele disse: em verdade vos digo, que muitos dos filhos dos judeus, dos filhos de Abraão, vão ser lançados nas trevas. Mas este homem, por causa da sua fé, vai se assentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Zaqueu, ele disse a mesma coisa. Quando todo mundo julgava Zaqueu dizendo: esse é ladrão, esse é isso, esse é aquilo, Zaqueu falou: se eu tenho defraudado alguém, eu devolvo 4 vezes. Jesus olhou e disse: eis aqui um filho de Abraão. Sabe quem voltou? O samaritano. Sabe o que eu aprendo aqui? E já termino. Que o céu vai ser de muita surpresa. Sim, Senhor. O céu vai surpreender muita gente. Tem pessoas que quando chegar no céu, ele vai ver pessoas lá e vai dizer: nossa, mas você aqui? Isso. Nossa, você? Nossa, por quê? Porque quem vê a aparência não conhece. Quem olha por fora não sabe o que está por. Por isso que Paulo diz em umas cartas aos Coríntios: irmãos, nada julgueis antes do tempo, antes que se revele e Deus julgue o que? Os corações. Porque quem conhece aqui por dentro é só Deus. A expectativa
expectativa estava nos judeus. É os judeus que vai voltar, é os judeus que vai agradecer, é os judeus, mas quem voltou foi o samaritano. Muitas vezes, a expectativa muitas vezes está em cima do pastor, está em cima do irmão, está em cima da irmã, está em cima da pessoa, mas muitas das vezes Deus conhece de uma maneira que as pessoas não conhecem. Levanta as mãos e fala: o céu vai ser de surpresa. Se coloca de pé em nome de Jesus. Mas a Bíblia fala que Jesus olhou para esse samaritano e falou: vai, porque a tua fé te salvou. Jesus olhou e disse dessa maneira: vai, não só receba a cura, mas você acaba de receber também a salvação em Jesus Cristo de Nazaré. Levanta a mão quem recebe esta palavra aqui, levanta a mão para o céu. Quem vai ser grato a partir de hoje, levanta a mão para o céu e diga glória a Deus. Levanta a mão, feche os seus olhos, vamos orar aqui, porque eu já sei